Bom, para responder a letra A, vamos observar que a quantidade de quadrados sem colorir é exatamente igual à posição do desenho. Observe que na figura 1, a gente tem um quadrado sem colorir, no desenho 2, dois quadrados e assim sucessivamente. Portanto, a quantidade de quadrados sem colorir na figura 5 vai ser igual a 5. Outra coisa que é fácil a gente observar é que a quantidade de quadrados pretos é sempre o dobro da quantidade de quadrados sem colorir. Desse modo, na quinta figura, teremos 10 quadrados pretos. Para responder a letra B, basta a gente entender o seguinte: a quantidade total de quadrados é sempre o triplo da posição do desenho. Observem que no desenho 1, a gente tem 3 quadrados ao todo. No desenho 2, foram 6 quadrados e assim sucessivamente. Desse modo, na décima figura, a gente vai ter 3 vezes 10, ou seja, 30 quadrados. Bom, na letra C, ele pede uma regra que ajuda a gente a determinar o número de quadrados pretos em uma figura qualquer. Observe que a quantidade de quadrados pretos é o dobro da quantidade de quadrados brancos. Ou ainda, você pode falar que a quantidade de quadrados pretos é o dobro da posição equivalente do desenho. No desenho 1, temos 2 quadrados pretos, no desenho 2, temos 4 e assim sucessivamente. A gente consegue observar isso completando a tabela que aparece na sequência. Observem o seguinte: na quinta figura, a gente tem 5 quadrados sem cor e 10 quadrados pretos. Na sexta figura, são 6 quadrados sem cor e 12 quadrados pretos. Na sétima figura, são 7 quadrados sem cor e 14 pretos. Oitava figura, 8 sem cor e 16 pretos. Nona figura, são 9 sem cor e 18 pretos. E na décima figura, são 10 sem cor e 20 pretos. É fácil a gente observar também que o total de quadrados é sempre a soma dos quadrados pretos com os quadrados sem cor. Desse modo, a gente consegue perceber que na quinta figura eu tenho 15 quadrados ao todo, próxima figura 18 quadrados, sétima figura 21, oitava figura 24 quadrados, nona figura 27 e na décima figura 30 quadrados. Na letra D, ele pede uma regra para determinar o número de quadrados sem colorir. Como a gente já havia dito, a quantidade de quadrados sem cor é exatamente igual à posição do desenho. Na figura 1, a gente tem um quadrado sem cor. Na figura 2, 2 quadrados sem cor. E assim sucessivamente. E na letra E, ele pede uma regra que permita determinar o número total de quadrados em uma dessas fichas. Como já dito, o número total de quadrados é sempre o triplo da quantidade de quadrados sem cor. Observe na tabela que quando a gente tem um quadrado sem cor, o número total é 3. 2 quadrados sem cor, o número total é 6. E assim sucessivamente.